E o texto básico para o estudo é o Salmo 15, todo o Salmo 15, que são apenas 5 versos. O lugar dos juros está aqui a revista. Aos que estão em casa, é só lembrar dessa nossa revista, né? Palavra Viva, Fé em Atos de Formação e Transformação. Temos trabalhado essa revista durante o início do ano. O lugar dos juros, na página 28, é a lição de número 8. Nós demos a introdução semana passada. Falamos do primeiro ponto, com relação à igreja romana e o lucro. Tratamos sobre a questão dos juros, de empréstimo. A questão do empréstimo na Bíblia foi o segundo ponto. E nós paramos aqui, quase no último parágrafo, no penúltimo parágrafo, onde eu vou fazer a leitura desse parágrafo aí na página 29. Onde o autor vai tratar esse penúltimo parágrafo acerca do empréstimo na Bíblia. Se lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, havia alguém que emprestava alguma coisa, seja usura, ou seja, não cobre juros, principalmente se os juros for desonesto, como tratamos até em alguns aspectos do nosso dia a dia hoje, né? Acerca de bancos. Os bancos têm juros exorbitantes para aqueles que precisam de um empréstimo para fazer alguma coisa. Então o autor diz assim aí no penúltimo parágrafo da página 29, dizendo: quando Deus fala sobre a responsabilidade de cada um perante Ele, ilustra alguns comportamentos que deveriam ser rejeitados por sua pecaminosidade. Então, o povo de Judá, por exemplo, estava colhendo no cativeiro os frutos dos seus próprios pecados. Entre os preceitos de Deus que foram quebrados, nós temos não dando o seu dinheiro à usura, ou seja, não recebendo juros, não colocando acréscimo, um aumento naquilo que estava se emprestando, desviando a sua mão da injustiça, é o que deveriam fazer, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Eu queria que os irmãos aqui abrissem lá no texto de Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, e lesse lá no capítulo 18, o versículo 8, o que diz a palavra de Deus nesse texto. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 8. Pode ler, irmão Cristiano. Não dando o seu dinheiro a usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da justiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Muito bem. Então, a advertência de Deus aí, por meio do profeta Ezequiel, é que o povo não se desviasse da justiça, né? Não causasse uma injustiça. E essa atitude seria justamente não dando seu dinheiro à usura, ou seja, não emprestando a juros, né, com um acréscimo e um aumento de valores exorbitantes, no qual aquelas pessoas que estavam recebendo esse empréstimo, uma ajuda, pudessem até devolver, né? Como a maioria era muito pobre, já tinha suas dificuldades, não poderia devolver, então como é que você empresta uma coisa a alguém que não pode devolver? E você sabe disso, você ainda faz emprestando a juros exorbitantes, um aumento que a pessoa não vai conseguir pagar, não é? Então nós nos lembramos disso quando falamos no domingo passado acerca do servo incompassivo, que foi ao rei, devia muitos denários, uma fortuna, e o rei o perdoou, porque ele não tinha como pagar. Mas logo em seguida ele vai e encontra o conservo dele no meio do caminho, que devia uma ninharia, um pouco de dinheiro,
valor irrisório, mas ele cobra veementemente, ele vai voragente para cima desse conservo e cobra ele aquilo que ele não podia pagar. E ele pede perdão também, para que ele perdoe, e ele não perdoa, ele vai para cima. E o rei fica sabendo disso e castiga esse servo pela sua má atitude. Então, diz aqui o autor ainda, né? Todas essas abominações ele fez e será morto. Então, todo aquele que praticasse esse tipo de atitude, o seu sangue será sobre ele. Está aí em Ezequiel, capítulo 18, lá no versículo 13. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, ou seja, usura. O suborno aí está ligado à usura, a lucros, a mais uma vez ao acréscimo e o aumento. Tomaste extorquindo, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Aí em Ezequiel 22, 12. Então quem pratica tais coisas não será abençoado por Deus. A sua riqueza será agregada ao que acode o necessitado. Aquele que acode ao que precisa, aquele que está em extrema necessidade, esse será abençoado. Que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajuntam-os para o que se compadece do pobre. Provérbios 28, 8. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, é o que diz Provérbios 19, 17. E este lhe paga o seu benefício. Então veja a visão bíblica do dar, do ajudar, do se compadecer, do ter misericórdia daquele que tem necessidade e não pensar apenas na retribuição. Há uma relação gramatical, ele diz aqui, entre a atitude do agiota, ele vai citar isso aqui, e o agir com impiedade e falsamente. Na prática antiga de empréstimos, descontava-se os juros normais. E a usura consistia numa segunda taxa de juros cobrada depois que o devedor inadimplente era preso como escravo. Olha que coisa. Então já tinha a prática do empréstimo e o desconto de juros normais, eles chamavam de usura. E esse valor aqui a gente viu que entre o povo de Deus era de 1%, mas entre a sociedade era de 50% ao ano. Lembram disso? Na semana passada a gente tratou disso aqui, certo? Aqui está no parágrafo lá em cima. Não devemos esquecer de que a prática de juros era comum na antiguidade, e os juros praticados eram altíssimos, chegando a 50% ao ano. À luz do Antigo Testamento, os juros cobrados aos estrangeiros certamente não seriam discursivos, visto que isso quebraria os próprios princípios da lei. Aí, como diz Neemias, no capítulo 5, no verso 1, ele vai usar esse texto como base a dizer que os juros praticados em Israel após o cativeiro não passavam de 1%. Não é, tesoureiro? Que absurdo, né? 50% ao ano é uma extorsão. Nós temos nos nossos dias bancos assim, né? E sendo legalizados, agindo dentro da lei, pelo menos é o que se coloca em prática, né? Então, esse empréstimo na Bíblia não poderia ser exorbitante, não poderia exceder aquilo que o outro pudesse pagar. Então, esse é o que trata o segundo ponto sobre empréstimo na Bíblia. Então, nós precisamos agir com misericórdia para com as pessoas, né? Naquilo que a gente sabe da condição do outro e muitas vezes queremos algo em troca ou se não falamos explicitamente, mas no coração está lá aquele desejo que espero que me devolva, né? Me devolva com juros, né, irmão Paulo? Espero que me devolva com juros. Então, não é esse o pensamento cristão. Nós precisamos ajudar. Eu lembro-me de ter falado semana passada sobre a igreja de Atos, lá no capítulo 2, lá do versículo 42 a 47, onde a estrutura lá do relato fala de uma comunidade que vivia tudo em comum, inclusive ajudando o próximo, né? Aqueles que tinham muitas propriedades, eles vendiam, não é que vendiam tudo e ficavam sem nada, eles vendiam à medida da sobra que eles tinham. E aí eles ajudavam aqueles que não tinham nada à medida também do que eles precisavam. Ou seja, ninguém ganhava mais do que precisava
ou lhes faltaria alguma coisa se recebessem de menos. A intenção não era essa. Se você precisa de um cesto com 2 palmas de banana, então são 2. Você não vai receber 3, 4, 5, né? Porque vai faltar para o outro. Também você não vai receber meia palma, você vai receber 2. Se a sua necessidade é a quantidade X, é a quantidade X que você vai receber. E ali a palavra diz que, diante dessas ações, dessa prática, né, justa e equilibrada e feita com amor, ninguém passava necessidade. Olha que coisa fantástica, né? Ninguém passava necessidade. Por isso é importante observar esses termos. Alguma dúvida? Se alguns irmãos aqui, porque os de casa não tem como enviar, mas se tiver alguma dúvida ou quiserem acrescentar alguma coisa, a gente temos uma aula aqui interativa, tá bom? Terceiro ponto, uma compreensão prática. Diga lá, Gabriel Libano. Quando você fala só uma observação como eu falo do dono. Os donos agora receberam mais de R$1 bilhão. Mas eles não pegam assim e chamam você para juros baixos. Nem consegue, por exemplo. Empresa pequena não consegue. Só consegue empresa grande. Porque ele além de ele não é só o absurdo, ele além de receber o trilhão do governo, ele poderia pensar pelo menos no lucro lá embaixo. Não, ele só pensa na determinada empresa de porte grande, porque assim, quando você vai tomar um empréstimo, você tem que ter alguma coisa que garanta que você vai pagar aquele juros alto. E, ou seja, é uma coisa legal, mas não é. Né? Porque você só pensa em. Ou seja, os bancos, eles, mesmo nas maiores crises, eles saem muito. É isso mesmo. Ou seja, ainda tem no Brasil os maiores milionários, ou seja, a nossa desigualdade é grande, por conta da. E é uma minoria, né? Esses milionários são uma minoria no nosso país. E os pobres, num momento desse, ele cresce cada vez mais o número e o milionário imita. Por quê? Aí vai falar na questão essa palavra que vai mudar o. O microempresário? Não, mudar a questão do Congresso está falando. Mas que ali, eles não estão falando, por exemplo, em toda parte do mundo há um confisco às grandes fortunas. Quando se fala aqui, fala logo que é comunismo, mas em todo canto, Estados Unidos, todos eles mexem nas grandes fortunas. Ele não vai mexer nas grandes fortunas, deixando o cara não. É que quando aquela fortuna vai crescendo, para não haver como esses empregos aqui, aquela grande fortuna também está entrando vai ajudando a nação. Nosso país tem essa prática, mexer nas grandes fortunas. Que o cara vai correr aqui e corre esse. Mas nos Estados Unidos, mexe nas grandes fortunas. Em todo canto vai fazendo isso. Então aqui, por isso que aqui o milionário, ele cada vez mais milionário e o pobre cada vez mais pobre. Hoje a gente tem uma miséria, né? Hoje a gente tem uma miséria. Essa diferença É grande. Social do nosso país, em termos financeiros, é algo gritante e eu acho que não é algo que vai mudar da noite para o dia, em poucas décadas, apesar de mudanças na economia, governo após governo, mas não é algo fácil de se tratar, porque os grandes empresários, os grandes bancos, as grandes empresas, elas não abrem mão disso. Não abrem mão disso. Recebem todo o investimento do governo federal, como os bancos, você disse aí, mas não repassam em termos de juros ao pequeno produtor, ao microempresário, à pessoa física que precisa do empréstimo, né? Não consegue. Não consegue. Aí quando vai também com a questão que a gente tem a lei de trabalho interessante, mas se mexe lá na TLT, se acaba com o Ministério do Trabalho, também o trabalhador só busca a mediação do juiz lá, quando ele simplesmente é exatamente não é jurídico, mas se acabou com o Ministério do Trabalho. Ou seja, e agora? O trabalhador ficar. Mas puxando um pouco o detalhe da questão de valores, questão financeira de juros,
ela serve, esse tipo de situação em que a gente aprende acerca da questão de empréstimo, juros, o acréscimo, o aumento, biblicamente nos ensinando, isso reflete na nossa saúde financeira. Como é importante você prestar atenção, entender um assunto desse, para poder você mexer na sua saúde financeira, você saber manter ela no verde. Geralmente nós estamos no vermelho, né? Ou vermelho com tudo extrapolado, é o que acontece inclusive no meio cristão. Há muitos cristãos espalhados por esse país que ou estão naquele vermelho extrapolado ou estão no vermelho com a corda no pescoço. Você não está no verde e também não está extrapolado, mas tudo seu é no limite. Você não tem sobra para nada, porque tudo é ali, né? Eu já vi alguns dizer assim, até meu irmão certa vez disse assim: rapaz, eu estou tranquilo esse mês, estou em paz, não tenho a cabeça no travesseiro, porque paguei minhas contas. Aí eu disse: mas sobrou alguma coisa? Ele disse: não, só deu para pagar as contas mesmo, né? Já foi um alívio ter todas as contas pagas, mas também não pode ir como dizia meu pai assim, não posso ir na esquina tomar um refrigerante, porque não tem dinheiro, né? Todo ele foi empregado nos débitos, nas dívidas, e claro, isso está relacionado a empréstimo também, né? Muitos dos nossos idosos nas igrejas estão envolvidos com o empréstimo bancário, né? Por necessidade própria, por necessidade da família, por algum empreendimento, né? A questão não é pecado essas coisas, você não está pecando fazendo isso, mas você tem que levar em consideração fazer isso mantendo a sua saúde financeira, que não é fácil equilibrar-se num mundo capitalista, numa sociedade consumista dessa, né? Onde a gente tem a propaganda segundo após segundo na sua frente do comprar, possuir, você precisa ter, né? O telefone que saiu hoje, esse mês de agosto, daqui a 2 meses é um novo telefone, é o X alguma coisa, é o J não sei o que e tal, e você vai, o seu já está ultrapassado, você começa a consumir e acaba por cair no engodo, né? Então tem que se prestar bastante atenção nisso. É importante aprendermos saúde financeira na igreja, e que a igreja no final das contas acaba sofrendo com isso, na questão de ofertas, de compromisso das pessoas que, né? Um templo, uma instituição religiosa, ela vive de doações. Quando a gente fala em dízimo e oferta, é algo que você dá, você está devolvendo a Deus aquele suprimento que Deus lhe concedeu, mas não deixa de, você está doando. Então a estrutura e todos os elementos que compõem essa instituição religiosa, de membros à estrutura física, depende daquilo que você dá. Se um não der, o outro não der, o outro não der, fecha as portas, não tem como se sustentar, né? Não tem fim lucrativo, não é uma empresa, é uma igreja, né? Então tudo isso a gente precisa pensar com muito carinho. Vamos lá, o terceiro e último ponto, até para a gente, estamos perto aqui de encerrar, para terminarmos dentro do horário. Está correto aquele relógio, está, Carlos? Ele está marcando 15 para 11 ali, será que é? Falta 10, então ele está mais ou menos na média ali. Ótimo. Terceiro ponto, irmãos, uma compreensão prática. Interessante é que esse terceiro ponto, o autor vai puxar um assunto lá da época da reforma, vai falar em Calvino aqui, como Calvino tratou a sociedade em que ele vivia naquela época, qual a visão dele com relação às coisas bíblicas ligadas ao financeiro, né? Ligadas às questões das instituições financeiras da sua sociedade, ligada à igreja, ligada ao indivíduo. Então esse terceiro ponto aqui, ele tem como título uma compreensão prática, para isso que estamos estudando acerca do lugar dos juros. Onde é que fica o juros? Onde é que ele deve ficar? Em que local, né? Qual é o seu ponto ideal para ele estar, para que não prejudique nem quem empresta, nem quem recebe empréstimo, ou que faz algum tipo de investimento. Então o autor vai agora considerar justamente o Salmo 15, porque o Salmo 15, ele tem como ênfase, na sua essência, falar do cidadão do céu, da postura do cidadão do céu, daquele que irá estar com o Senhor, né? Ele tem algumas lições práticas extremamente importantes acerca do cidadão do céu. Esse aqui é o perfil
do cidadão do céu. E é interessante que ele começa o verso dizendo assim, como pergunta, né, Davi: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem é que vai estar lá? Quem é que vai ter esse privilégio de poder estar lá? Aí ele começa a discorrer aqui um perfil daquele que é um cidadão do céu, não apenas lá, mas esse cidadão do céu tem que começar aqui, a nossa postura aqui, não é? Quando a gente fala nesse assunto, nós deixamos claro que alguém dos irmãos que esteja em casa ou que esteja aqui conosco pode pensar assim: eita, pastor, então eu tenho algumas dificuldades, né? Eu estou um pouco encrencado, emaranhado com algumas questões financeiras, então estou perdido. Não, calma, você não está perdido, né? Há tempo para tudo, há tempo para conserto, há tempo para rever as coisas, para tomar uma posição, tomar uma atitude de restaurar essa situação com a orientação de Deus. Então, enquanto estivermos vivos, estivermos aqui respirando, a gente pode resolver as coisas com a ajuda de Deus, tá certo? Então, ele vai considerar agora aqui o autor dizendo o seguinte: terceiro ponto, uma compreensão prática. Considerando inclusive o Salmo 15, Calvino gerou uma revolução social, apresentando uma visão bíblica da questão do trabalho, né? Nós temos alguns livros, eu tenho até um livro de Calvino falando sobre a questão social, econômica, excelente, é o nome de uma visão extraordinária. Ele apresenta uma visão bíblica da questão do trabalho e dos juros, aplicada, claro, ao seu contexto na época, né? O reformador entende que a indolência e a inatividade são amaldiçoadas por Deus. Vamos entender isso, né? Em outro lugar, diz assim: Moisés acrescenta agora que a terra foi outorgada, né? Foi dada ao homem com essa condição de que se ocupasse em cultivá-la, de onde se segue que os homens foram criados para empregar-se e fazer alguma coisa, e não para estarem ociosos e indolentes. Agora, é uma coisa interessante essa questão do trabalho que ele trata aqui. No Éden, tem gente que pensa, né? Eu já ouvi algumas pessoas comentarem, de que Deus cria o Éden, cria aquele paraíso, coloca ali o jardim e põe o homem lá para ficar tranquilo, né? Recebendo tudo da terra, todas as coisas, e apenas deitado, andando de um lado para o outro, passando o dia ali, caminhando no jardim, olhando a beleza de tudo aquilo que Deus criou, comendo e dormindo. Mas se for lá para Gênesis olhar direitinho, não é isso que está escrito, né? Não é esse berço esplêndido aí do nosso hino nacional, né? Não era para Adão viver em berço esplêndido, mas era para Adão cuidar do jardim, cuidar, trabalhar, fazer alguma coisa e não estar ocioso. A pena depois é que tudo aquilo que ele teria que comer, para comer ele teria que plantar, a terra não daria agora, né, com mais facilidade, porque ele iria cultivar, ele iria cuidar daquilo que Deus já tinha posto. E aí, como castigo, a terra não daria mais nada, iria produzir cardos e abrolhos, né? Se o chão era fofinho, ele agora era cheio de pedra, para você cavar e tirar, afastar as pedrinhas, deixar a terra boa, plantar, tal. Haveria trabalho. Quando a gente vem para os nossos dias e a gente procura lembrar desse texto, e vai ver que o homem trata agora, depois da desobediência, essa questão do trabalho como algo penoso, como algo ruim. Aí você tem a questão aí espalhada na cabeça da humanidade de que trabalho não é bom, pelo menos para a maioria. Todo mundo quer ganhar na Mega Sena, porque não quer trabalhar mais, quer ter dinheiro de fartura e bens no estalar de Deus. Eu não quero mais plantar para colher, eu quero agora que os outros plantem, eu quero comer apenas do que está na minha frente. Então, é muita gente querendo ganhar na loteria, ganhar na Mega Sena, conseguir dinheiro por formas arbitrárias, contra a lei, tudo pela facilidade para não se trabalhar. Mas esquece que Gênesis trata o trabalho como algo abençoador da parte de Deus. Deus concede o trabalho como bênção e não como maldição, né?
a dificuldade vem por causa da desobediência do homem. Então é preciso a gente lembrar disso. Por isso que Calvino trata aqui de que a indolência e a inatividade são amaldiçoados por Deus, né? Nós vemos a Bíblia dizer que advertir de que o homem tem que olhar para a formiga, né? Para ver como ela trabalha, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Não pode haver indolência nem inatividade. Então Moisés acrescenta essa terra que foi dada ao homem com essa condição de que ele se ocupasse e de que ele cultivasse, porque todos os homens foram criados para empregar-se a fazer alguma coisa e não para estarem ociosos e indolentes. Verdade que esse labor era bem longe agradável, né? Antes era agradável, longe de todo aborrecimento e cansaço. Todavia, quando Deus quis que o homem se afizesse a cultivar a terra, na pessoa dele, condenou todo repouso indolente. Todavia, a graça de Deus atenua, né, a severidade de punição, anexando ao labor humano uma dose de satisfação que deveria caracterizar primariamente o trabalho. Então, o desejo de Deus é que, mesmo com toda a limitação, depois da desobediência e com a maldição sobre a terra, mesmo assim o Senhor ainda concede prazer no nosso coração pelo trabalho. Você vê que, por mais que muitos até fiquem parados ou que achem que o trabalho é penoso, no fundo ele gostaria de estar trabalhando, de estar fazendo alguma coisa, e não de estar ocioso, indolente, completamente parado, sem fazer nada. Então ele diz: além disso, o trabalho está relacionado com o progresso de toda a raça humana. Há modos diferentes de se trabalhar. Quem ajuda a sociedade dos homens pela indústria, ou daqueles que ajudam a sociedade dos homens pela indústria, ou regendo sua família, ou na administração pública, ou em negócios privados, ou aconselhando, ou ensinando, ou de qualquer outra maneira, não será considerado entre os inativos. Veja, tudo isso é trabalho. Quando você está até aconselhando, é um trabalho. Quando você está ensinando, é um trabalho. Não necessariamente carregando algum peso, né? Mas fazendo qualquer uma dessas outras coisas. Não será considerado entre os inativos. Paulo censura os preguiçosos, que querem viver pelo suor dos outros, não contribuindo assim com nenhum serviço em comum para ajudar a raça humana. Eu vou passar aqui, porque ainda tem um pedaço grande para terminar, e não vai dar tempo, fica para domingo que vem. Mas aí, só fechando aqui com uma lembrança que eu tive, sobre o assunto que o apóstolo Paulo censura os preguiçosos, que querem viver pelo suor dos outros, e não contribuem em nada, né, com serviço em comum para ajudar a raça humana. Ele está falando de uma forma geral, daqueles que não contribuem em nada para a raça humana. Mas eu lembrei aqui de uma infeliz irmã, infeliz, eu faço essa colocação porque de fato é uma infelicidade, uma irmã que certa vez contou para um parente minha assim que ela estava feliz, agradecendo a Deus, porque a igreja cuidava dela, a ajudava com cestas básicas, já faziam 10 anos. Olha só, 10 anos que ela não fazia nada, não produzia nada, não buscava produzir nada, certamente não buscava trabalho, porque a igreja fazia 10 anos que ia ajudar. Ali uma cesta básica, uma questão financeira, pagando uma conta, outra. Então o que foi que houve com ela? Se tornou indolente e inativa. E isso é pecado. A igreja, ela tem por obrigação, na parte social, ajudar ao necessitado, na urgência, na emergência, o que precisa, né? O momento de calamidade. Mas depois, se a pessoa sã, está bem de saúde, tem o corpo perfeito, pode trabalhar, pode fazer alguma coisa, não é recomendado que fique se vivendo, não só da igreja, mas de instituições de caridade, outras, e tem gente que fica lá, se acostuma até não pedir, se acostuma com uma vida de tristeza, de estar ali sempre se condoendo para que as pessoas tenham dó dela, e aí passa assim um ciclo de vida para a pessoa, depender dos outros. E Paulo trata isso como uma pessoa que não contribui para a humanidade, isso é ruim, né? Então isso não deveria ser bênção para ela, deveria ser vergonhoso, né? Dizer, faz 10 anos, e olha o tempo, 10 anos, né?
Né? Se fosse por 10 dias, eu até ficar calado. Foram 10 dias que a guerra me ajudou. E nos 10 dias eu já corri, fui atrás de um trabalho, fiz alguma coisa. Até na igreja eu pedi para fazer alguma coisa. Né? Como um senhor que certa vez passava, depois ele parou de passar, ele passava lá perto da minha casa, e sempre que ele passava com uma enxadazinha na mão. Aí dizia: eu posso limpar seu quintal? Né? Tem um quintal para eu limpar? Veja, ele não queria receber de graça, ele não estava ali só pedindo, ele queria trabalhar, embora que temporário, aquele período de fazer um trabalho na sua casa, mas era justo aquilo. Ele trabalhava e recebia pelo seu trabalho. Veja que coisa. Mas tem gente que não, só é pedir, que é mais fácil, né? Pedir e ficar recebendo e depois se acomoda, e isso não é bom, isso não é bíblico, né? Então que Deus nos abençoe, irmãos, que tenhamos essa visão aqui acerca do que a palavra de Deus nos ensina, para aquilo que devemos tratar como empréstimo, juros, trabalho. Devemos ler a palavra de Deus e entendê-la que ela é o melhor para nós. Que Deus os abençoe. Carlos, por favor, tem alguns avisos. Então, depois estaremos encerrando. Nós temos hoje o domingo, dia dos pais, né? Graças ao Pai de Cristo, esteja com todos nós. Nesse domingo, assim, especialmente, né, como se comemora o Dia dos Pais, aí nós falamos com o nosso irmão Antônio, né, Diácono Antônio, que é presidente da UPH, que é a nossa união de homens, e aí nós estamos trazendo também aqui uma palavra breve, né, a respeito desse dia. Sabemos que esses dias, né, tanto dos pais como das mães, nem sempre é fácil para alguns, porque alguns já não têm seus pais ou não conheceram seus pais, mas o mais importante é que nós devemos entender e conhecer que nós temos o Pai Celeste, né? Nosso Pai Celestial, que está sempre cuidando, assistindo a cada um de nós. Então, vou deixar apenas aqui dois versículos, no caso 3 versículos, que está em Mateus, capítulo 6, do versículo 31 ao 33, né? Que diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, que essa mensagem esteja alcançando, né, os pais, né, que temos em nossa igreja, que infelizmente não temos ainda a condição de ter todos eles aqui, mas a gente sabe, principalmente que um dia como esse, sempre temos aqui os pais vindo com seus filhos, com as crianças, né, comemorando esse dia, mas que cada um esteja sendo alcançado, né, pelas misericórdias do nosso Pai que está nos céus, que esteja sendo assistido pelo Senhor e confiando realmente nele, que tudo ele pode fazer em nossas vidas, né? E que estejam com seus filhos, né, comemorando, mesmo que não possa ter aquele almoço, ter aquela saída para almoçar, como esse ano está tudo, né, nessa forma diferente, né? Mas que o Senhor esteja alcançando, né, e abençoando a cada pai que está aqui conosco, né? Eu peço apenas ao nosso irmão Libânio, presbítero Libânio, para fazer uma oração pelos pais da nossa igreja, né? E também pelos filhos, né, que estejam nesse dia, né? Se puder, né? Porque está... Passa aí. Oremos. Pai bendito, misericórdia de Deus, nós agradecemos ao Pai por mais um dia, ó Deus, ó Senhor, mas nós queremos também, ó Pai, pedir ao Senhor
quantos filhos, ó Pai, não perderam pais? Mas, ó Senhor, que a tua graça, ó Pai, esteja tendo misericórdia de cada um de nós. Pai amado, consola, Deus, consola os pais que neste momento não estão muito bem por isso, assim, que é os filhos, ó Pai, que também foram seus pais. Mas, ó Deus, só a tua misericórdia, Senhor, para nos orientar, só a tua misericórdia, ó Deus, para aceitar o momento em que vivemos. Sabemos que o teu Espírito, ó Deus, é que nos vai orientar e nos dar força, ó Deus, para estarmos saindo deste momento. Ó Senhor, obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, Trindade, que espalhemos, ó Deus, para esta comunidade santa, que é a Trindade, e que estejamos, ó Deus, vivendo, cada um, ó Pai, pensando no outro. Abençoa, ó Deus, através da tua graça, em nome do teu Filho Jesus, não só esse dia, ó Deus, que é simbólico, mas tem misericórdia de cada um de nós, especialmente nesse dia dos pais. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Só acrescentando, além dos pais, né, materiais, também lembramos também de como pai também espiritual, né, com o seu ofício, esse ministério também, nosso pastor Evaldo Freitas, e que o Senhor esteja, né, como Pai Celestial, esteja acompanhando e suprindo todas as necessidades, né? Então, que essa unidade também se estenda, né? Como pastor que tem essa responsabilidade como pai também espiritual, né? Convido a irmã Cristiane, nossa presidente da SAF, se encontra aqui conosco. Que alegria, que bom termos irmãos aqui presentes. A Cláudia, ali, o Anderson, jovem Anderson, que está aqui conosco. Também uma bênção, agradecemos pela presença dele. A amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. É motivo de alegria, né? Hoje comemorarmos o Dia dos Pais. E louvamos a Deus por Ele nos dar o mérito de ser seus filhos. Né? O nosso Pai Celestial, aquele tem toda a honra e toda a glória. Uma singela homenageação. Ser pai. Responsabilidade dada por Deus. Pai, conduza seu filho no caminho do Senhor por meio de uma disciplina amorosa e coerente. Eu gostaria da ajuda da nossa irmã Ednilza para ler Provérbios 13 e 24, por favor. Que diz algo a respeito de se conduzir o filho no caminho do Senhor. Pode vir aqui, amada. Provérbios 13 e o versículo 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplinar. Amém. Então, para se conduzir, né, o seu filho com amor e coerência, é necessário muitas vezes usar a vara. Os filhos não gostam, né, da vara, mas se faz necessário muitas vezes para que se forme o caráter de uma criança. Os pais são responsáveis por ensinar as verdades espirituais a seus filhos
Eu gostaria da ajuda de Cláudia, que ela disse em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Pode vir aqui, amada. E também tem algo a nos ensinar sobre essas verdades espirituais. Que como pais deveremos passar para os nossos filhos. Deuteronômio 6, 4 a 9. Ouve, Israel, Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A 9. A 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Que assim seja, né? Pai, o seu exemplo deve fazer a diferença na vida do seu filho. Muitos pais não agem e não têm uma vida correta diante do Senhor, mas sabendo que há tempo, né, para mudar, e há tempo para tudo debaixo do sol, né, como diz lá em Eclesiastes. Se você, pai, tem uma vida errônea, que procure diante de Deus consertar, porque você é exemplo para seu filho, né? Pai, seja atencioso, demonstre amor, envolva-se e reserve tempo para os seus filhos, e principalmente ore pelos seus filhos. Tenha os seus filhos debaixo dos joelhos, que assim seus filhos serão bem-sucedidos e você será um pai satisfeitíssimo, porque deveremos estar em oração pelos nossos filhos sempre. E filhos, também esteja em oração pelos seus pais, porque não é fácil ser pai, não é fácil conduzir seus filhos, não é fácil ensinar uma vida cristã e espiritualmente falando, mas é possível sim, se estivermos o pai orando pelo filho e o filho orando pelo pai. Que assim o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Eu peço nesta hora que o nosso pastor faça uma oração por todos os pais. Vamos orar, vamos nos colocar em pé. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer essa oração, que já também se tornará a oração final, para que possamos estar assim sendo despedidos com a bênção apostólica. Lembrando que à noite, se Deus permitir, estaremos através do nosso lar, em nosso lar, não estaremos na igreja, mas estaremos transmitindo o culto de adoração ao Senhor às 19h30. Então acompanhe em casa pelas plataformas do Instagram, pelo Facebook. E não se preocupe, aquele que perder por alguma necessidade, por alguma situação, o Diácono Carlos está sempre disponibilizando o vídeo lá no YouTube e fica lá também gravado no meu Facebook. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te bendizemos e te damos graças, Senhor, porque tu tens sido o nosso Pai justo, amoroso, o nosso Pai eterno, o Pai do céu, o Pai que tem nos orientado, nos direcionado da melhor maneira possível para a nossa caminhada cristã. Nós te pedimos, Senhor, que neste dia, assim como diz o nosso calendário, determinando o dia dos pais para esse domingo, nós queremos interceder, rogar a Deus, suplicar pela vida de cada pai, não só os que fazem parte da Igreja Presbiteriana de São Paulo, ou que façam parte da Igreja de Cristo, mas a todo o pai que o Senhor criou, que o Senhor concedeu vida, esteja ele sendo agraciado, Senhor,
por Ti, pelas Tuas mãos poderosas. Que o Senhor, assim como colocou a lei moral em seus corações, eles possam usá-las para criar bem os seus filhos, para amar e respeitar as suas esposas, para conduzir bem os seus lares, para serem homens justos, honestos, para serem pessoas de bem, para o bem da humanidade. Ó Deus, nós pedimos ricas bênçãos especiais para os nossos pais, os que fazem parte da nossa igreja, que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre do mal, conceda a cada um deles da Tua graça e misericórdia, multiplicando-lhes a fé, enchendo seus corações de sabedoria e discernimento, para poder fazer o melhor para com suas famílias e, acima de tudo, para poder Te servir em espírito e em verdade. Nos abençoa, nos guarda, nos leva em paz para os nossos lares, assim como nos trouxeste, nos prepara durante o dia para o culto à noite, que estaremos adorando e louvando o Teu santo nome. Para todos aqueles que estão em casa, que o Senhor estenda ricas bênçãos de misericórdia sobre cada um que tem acompanhado os cultos pela manhã. Aos que estão aqui, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. E o Senhor também os abençoe, os guarde, os livre do mal, para a glória Tua. Nós pedimos as Tuas ricas bênçãos no santo nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouse sobre os vossos corações e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, Deus os conduza em paz em casa.